Agora sim, só que eu acho que eu tenho que desligar. Professora Vânia, ela entrou aqui? Não. Ok. A professora Vânia deve estar chegando. Acho que a gente já pode iniciar, né, João? Agradecendo, né? Então, boa tarde a todas e a todos, dando continuidade às nossas atividades do primeiro Simpósio Internacional sobre a Escritura de Glória Nzaldua. Agradecer a presença de cada uma de vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje para a continuidade dos trabalhos. Oi, professora. E agradecer a presença de vocês e que a gente possa, né, aprender bastante, agradecer o trabalho da Juliana, da Eliana, espero que tenham pronunciado corretamente, e do João, que vão nos brindar com esse mini curso tão importante. Então, vocês estão muito, assim, muito bem acompanhados e que seja produtiva esse finalzinho de tarde aqui no estado do Mato Grosso do Sul e que seja um dia produtivo para todos nós. Então, João, muito obrigado por encabeçar esse sonho, essa materialização daquilo que a gente entende como necessária a discussão sobre a Glória Nzaldua e hoje, continuando aí o nosso evento. Então, obrigado, parabéns e excelente fala para vocês. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, professora Vânia. Obrigado a todas que estão aqui, todos e todes, né? Bem, é com muita felicidade, né, que a gente está hoje aqui proporcionando esse espaço para a gente falar sobre, ou a partir, né, das noções de Glória Nzaldua, né? E para hoje, eu sugeri, né, uma... Deixa eu pegar meu texto aqui. João, a professora Vânia chegou. Para dar as boas-vindas. Tudo bem. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao mini curso que o João Paulo Tinoco vai ministrar sobre Glória Nzaldua. Espero que essas 3 tardes sejam bastante produtivas, que nós possamos disponibilizar, né, os nossos trabalhos já com essa perspectiva nzalduana, né, com essa teoria, esse método fronteiriço, que nos ajuda a pensar as questões identitárias, questões de exclusões, e que vocês possam, de alguma forma, também, né, incentivar outras pesquisas, né, a partir, né, dos estudos nzalduanos. Então, que seja bem produtiva essa tarde. Carlos? O professor Carlos já falou, professora Vânia. Já sim. Então tá, gente. Tá, valeu, gente. Obrigada. Aproveitem. Obrigado. Tchau. Obrigado, professora, pelas palavras. Obrigado pelas palavras também, professor Carlos. Bem, então vamos lá. Para esse momento, né, eu sugeri a leitura de um texto, né, de Maria Lugones, intitulado de Rumo a um Feminismo Descolonial. Mas, antes disso, eu gostaria mais que a gente pudesse construir aqui um diálogo. Então, sintam-se à vontade de me interromper. Eu gostaria também de que tivesse um momento que a gente pudesse compartilhar, né, sugestões, compartilhar as leituras que vocês têm apreendido, né, os seus trabalhos, comentários sobre os seus trabalhos, para a gente tentar fazer esse diálogo para adentrar, né, nessa perspectiva da fronteira, né,
desse processo, né, dessa noção dessa consciência mestiça, né, desse processo descolonizante, que eu gosto também de usar, né, esse pensamento descolonial. Mas antes disso, eu não posso deixar que a minha fala prescinda, né, essas outras vozes que me constituem. Então, eu tento dizer que eu não estou fazendo, eu não estou aqui falando, né, usando a voz da Glória Zaldúa, mas eu falo, aliás, eu uso essa voz, mas para falar a partir do meu local geohistórico, né? Não é nenhuma tentativa de falar por ela, né? Não é o meu desejo, não é o meu objetivo. Mas o meu objetivo é trazer essas noções para o meu campo enunciatório, né? De onde eu falo, a partir daquilo que a escrita dela, né? E esses pensamentos me ferem, me tocam, que passam pelo meu corpo e que eu tento, ao mesmo tempo, inscrever, né? Eu me inscrevo nessa escrita, essa escrita, ela me transforma de algum modo, né? Porque ela tem esse poder de transformar pensamentos, né? A partir do momento que eu começo a refletir a partir da margem, uma construção crítica, ao mesmo tempo, é construída. E quando eu escrevo, eu me inscrevo e deixo-me ser atingido por essa escrita, né? Essa escritura, esses saberes locais, essas histórias outras me atingirem, me ferirem de algum modo. Eu acho que a escrita de Glória Zaldúa nos chama, né, para um lugar de aproximação, mas que, ao mesmo tempo, também nos distancia. Quando levamos em consideração esse local de onde eu estou enunciando, né, de onde está emergindo essas outras histórias, as histórias outras, né, a partir da minha fala. Então, para contextualizar essas vozes que me atravessam, né? Desculpa, a Juliana perguntou. Ju, desculpa, gente. Eles estão com a sala aberta e assim que as pessoas forem entrando, né, outras pessoas, eles vão enviar o link. Desculpa. Bem, então, eu gostaria só de contextualizar de onde que eu estou falando, né? Para a gente começar a pensar essa abordagem, né? Essa teorização, né? A partir da fronteira, levando em consideração esses lugares geohistóricos, né? E aí, como vocês podem perceber, eu trago a leitura, essas falas, né, de Mignolo, de Nolasco, né, de Glória Zaldúa, que são autores que estão fomentando esses saberes descoloniais. E uma questão que sempre me atingia, que me dava essa sensação agonística, era como que eu faço, né? Como que eu apreendo esse processo descolonial, esse pensamento descolonial. Pensar de uma maneira outra, que não aquela do centro, né? Esse pensamento do centro. Como que eu posso desconstruir esses saberes, né, dicotômicos, esses saberes hegemônicos, que de tão familiares eles se tornam... às vezes a gente não consegue perceber, né,
essas nuances, desses saberes, né, hegemônicos, por tão familiar que eles são. Então, meu nome é João Paulo, né, Ferreira Tinoco Machado. Atualmente moro na Inglaterra. Fiz doutorado, mestrado e doutorado com a professora Vânia Guerra, né, que estava aí. E no mestrado, a gente fala a partir da análise de discurso, né, de uma análise de discurso transdisciplinar. Na minha dissertação, eu trabalhei a Carta do Cacique Searo. Então, foi muito importante para mim adentrar na análise, né, do discurso, né, para apreender essas epistemologias que advêm, né, do contexto histórico, da própria linguística, né, e um pouco também da psicanálise, desse sujeito lacaniano. Então, a partir daí, foi quando, né, na minha dissertação, eu tive o contato com Glória Anzaldúa, mas não como eu tive quando eu fiz a minha tese. Foi algumas leituras que fizemos, né, alguns ensaios da Glória Anzaldúa, mas que me instigou bastante, né? Então, essa relação dessas aproximações e distanciamentos, né, que acontecem ao mesmo tempo, da leitura, né, falando da leitura, eu tendo contato com a leitura, com a escrita, né, de Glória Anzaldúa. Então, eu trabalhei a obra Borderlands, né, na minha tese, meu doutoramento, tentando desconstruir, né, esses saberes hegemônicos, esses saberes dicotômicos em relação ao sujeito, né, a partir, e aí é uma noção muito cara para mim, que é esse escrever a partir de, né? Não é falar sobre, né? Mas é falar a partir dessa voz, dessa história, né? Que Glória Anzaldúa se inscreve e constrói, né, esses pensamentos descoloniais. Bem, eu vou compartilhar com vocês meus slides. Vocês estão vendo? Só me diga, por favor. Sim. Obrigado. Então. Bem, essa é Glória Anzaldúa. E a partir, assim, a gente vai fazendo esse diálogo, tá? Vou trazendo algumas noções, algumas leituras, né, da Glória Anzaldúa, ao mesmo tempo que eu vou fazer alguns recortes do texto da Maria Lugones, né, intitulado de Rumo a um Feminismo Descolonial, que foi traduzido e publicado, né, em 2014. Então, essa é Glória Anzaldúa, nasceu em 1942 e morreu em 2004. Glória Anzaldúa, ela nasceu ali na divisa, né, do México com os Estados Unidos, ali próximo, que hoje é conhecido de Texas, né, no Texas, Rio Grande. Anzaldúa, então, sempre teve esse contato com a fronteira, né? E aí, quando eu penso fronteira, eu estou pensando em todas as questões do próprio sujeito, né, desse indivíduo que está sendo interpelado por mais de uma língua, mais de uma cultura, né? Todos esses processos identitários, né, de inclusão e exclusão, que
esse sujeito fronteiriço está atravessado. Então, Glória Anzaldúa, a todo momento, em sua escrita, em sua fala, ela nos demonstra esse ir e vir, né, de travessias mesmo. Quando ela escreve não só em uma, duas línguas, mas mais de 3 línguas, né? É possível observar isso em sua obra Borderlands. E, ao mesmo tempo, ela vai nos demonstrando que esse atravessamento que lhe constitui, né? Constitui esse sujeito ticano, fronteiriço, vai subjetivando, né, o sujeito. Então, ela vai a partir dessa sua escrita, ela vai se inscrevendo nessa letra e ela vai tocando nos seus traumas, né? É uma escrita de ficção, é uma escrita que nos aproxima, né? Que nos toca e, ao mesmo tempo, nos deixa assustados, né? Em algumas passagens. Então, é uma autora que vivencia mesmo, né? No corpo, na escrita, né? Essa fronteira. Glória Anzaldúa, ela tem uma relação muito interessante com sua escrita. Era uma pessoa muito perfeccionista, então ela gastava muito tempo com sua escrita, né? Ela chamava a sua escrita de bruxa, né? A minha musa bruxa, porque por esse lado perfeccionista que ela tinha, era um processo que tomava muito do seu tempo, né? Tomava muito do seu tempo. Então, Glória Anzaldúa, às vezes, nem se relacionava muito, não se relacionava muito amorosamente falando, por não ter que dividir esse tempo com a outra pessoa, né? Esse tempo que a escrita, né, lhe pedia. Infelizmente, ela morre em 2004, super nova, por complicações da diabetes, e muitas noções que Anzaldúa começou, ela não termina. Por exemplo, a autohistoria, né? Ela tem algumas entrevistas que ela fala sobre as suas noções. A gente pode perceber, a partir da obra, né, Borderlands, esse processo metodológico, né, esse processo epistemológico que ela propõe, mas ela não dá, aliás, né, não teve como dar continuidade a esses pensamentos, né, a essas reflexões. Então, Glória Anzaldúa, às vezes, ela é muito conhecida por noções como a consciência mestiça, né, neplanteiras, né, que são noções que foram bastante trabalhadas, né? E há outras noções que agora que estão surgindo. Quer dizer, eu estou falando agora porque a minha perspectiva, né, de estar fazendo essa leitura. Por exemplo, hoje mesmo, os palestrantes traziam algumas falas nas comunicações, traziam outras noções de Anzaldúa, que até então não era aqui, né? Estou falando aqui também no Brasil, não eram estudadas, né? Eu, por exemplo, depois que eu terminei a tese, eu tive contato com outras noções que hoje me interessam bastante. Por exemplo, a questão do ativismo espiritual.
E Anzaldúa, ao mesmo tempo que ela escrevia, ela fazia, né, esses desenhos, que são bem interessantes, né, a gente pode... É como se ela materializasse essas suas reflexões, né? E para deslocar, fazer esse desdobramento, né, esse, esse pensamento outro, essa epistemologia outra, Glória Anzaldúa buscava saberes que foram construídos, que são construídos, foram construídos, né, pelos indígenas, por exemplo. Então, ela usa muito a língua Nahuatl, né, que é uma língua indígena, para refletir e usar esses pensamentos, né, em sua escrita, nessa construção, né? Então, assim, ela disse: eu escrevo porque eu gosto de refletir no papel. Eu escrevo porque eu gosto de pensar e rastrear meus pensamentos. É uma tradução que eu faço, e a gente pode observar essa tentativa, né, da materialização do pensamento. A gente sempre vai ser uma tentativa, né? Esses gestos de leitura sempre serão uma tentativa de apreender esse real, né? Então, sempre vai ser simbólico. E aí ela traz a Nepantla, né, que são esses pedaços do corpo que vão se reconstruindo, né? Aí ela até coloca reconstructed self. Ela vai pensando nessa construção identitária, né, como uma casa que está em suas costas. E todas essas questões elas vão sendo construídas em sua escrita. Então, a Glória Anzaldúa, ao mesmo tempo que ela escreve, se inscreve, ela está construindo pensamento, epistemologias outras. Ela está fazendo esse processo descolonial. Há alguns momentos que ela traz uma deusa, né, uma serpente, e, de alguma maneira, estrategicamente, né, ela escreve, ela vai fazendo a sua escrita, né, no papel, e parece que ela está serpenteando mesmo, né, em sua obra. Então, é muito interessante o quão essa teoria ela é praxe no seu corpo, na sua vida, né? Então, por exemplo, aqui eu trago algumas noções, né, que ela trabalha. Às vezes ela cita, às vezes ela discorre sobre essas noções, mas algumas noções são, né, aí pelos seus leitores, esse processo de construção dessas noções juntamente com Anzaldúa, né? A partir dessa leitura, os estudiosos, né, de Glória Anzaldúa vão construindo vão dando continuidade, né, a essas noções. Então, nós temos aí autohistorias, a mestiça, a Coticu State, a curandeira, conhecimento, mundo surdo, el cenote, mita e nita e mestiçaje. Algumas delas eu trabalhei na minha tese, mas, como eu disse, outras, né? E também sempre é essa questão de optar, né? Se você faz uma escolha, você está excluindo outras. Mas eu gostaria muito, e quero ainda muito trabalhar com noções que eu descobri há pouco,
e que me tocam de alguma maneira. Então, noções teóricas e filosóficas. Nosso interesse, né, para esse momento, é pensar como as práticas de si constituem historicamente as diferentes formas de subjetividades. Desculpa. Sobretudo, nessa sociedade contemporânea. Além disso, interessa-nos abraçar, sob a rubrica fronteiriça, a articulação do princípio de desconstrução com o objetivo de rechaçar o pensamento dualista, cujas práticas lutam para conservar o pensamento hegemônico ocidental como única maneira de ver o mundo. Então, para a gente pensar essa outra maneira de refletir, né, sobre o mundo, Anzaldúa traz essa proposta de desconstrução mesmo, né? Tenho certeza que ela leu, né, Derrida, só que Anzaldúa, por outro lado, Anzaldúa fala de um lugar totalmente diferente de Derrida. Então, esse processo descolonial de trazer a margem como centro faz toda a diferença desse gesto analítico, desse gesto interpretativo. Não é que eu não possa, por exemplo, não é que eu não posso trazer autores europeus, autores, né, do centro, para falar ou para corroborar, para me ajudar nesse processo teórico. Mas cabe também a nós, por exemplo, a gente pensar Foucault, quando ele fala dos sujeitos infames, né? Ele vai falar do louco, ele vai falar do homossexual. Ele fala de um sujeito que é diferente do sujeito proposto, por exemplo, por Glória Anzaldúa. Não é o mesmo sujeito. Então, Foucault ou Derrida não conseguem alcançar esse sujeito fronteiriço, por levarmos em consideração esse local geohistórico, esse local de onde esse sujeito enuncia, de onde ele se inscreve, né? Nesse entre-lugar, nesse lugar que não é lugar, mas que é lugar, nessa fronteira onde a ferida é aberta, né? Então, é um processo de ir e vir, né? Um processo de tentar desnaturalizar esses saberes que são aplaudidos, né, pela sociedade hegemônica. Mas como que é esse processo, né? Como que eu posso apreender essas nuances, né, de pensar esse processo de descolonização. Então, eu trazendo um pouco de Foucault, né, para falar desse poder e resistência, né? Foucault nos ajuda a pensar de como que esse livro, por exemplo, Borderlands, emerge num determinado momento, né? O que está acontecendo em volta para que essa obra possa ser escrita, possa ser lançada, né, publicada. Então, é algo que a gente pode pensar desse poder que, ao mesmo tempo, e onde há poder, né, há resistência. Poder e resistência. Ao mesmo tempo que a existência, né? Eu estou usando esse R aí para falar que é resistência e existência. Então, se Foucault fala de um poder que é positivo, é um poder que produz, né? Ele não fala um poder
que só está localizado num lugar, né? Foucault, ele... Imaginemos uma sociedade onde nós temos... Vamos imaginar uma sociedade que nós temos grupos específicos, né? Por exemplo, héteros num determinado grupo, aí nós temos os gays, aí nós temos as lésbicas. Se não há esse atravessamento, o que vai, né? O que vai acontecer nessa sociedade? Né? E a gente pode pensar isso, né? Em relação à margem. Né? Mas, então, se não há essas pontes, né? Em que eu tenho, em que eu possa ter contato com o outro, conhecer o outro, né? Então, algo vai acontecer não muito legal. Né? Então, Foucault nos diz que o poder ele não está localizado só no local. Né? E onde há poder, há resistência. Né? Então, a linguagem, como prática de resistência, ao relatar as diferentes realidades que existem na borda, ao mesmo tempo que a escritura é uma prática de submissão e assujeitamento. Né? E aí Foucault trabalha com a questão da subjetivação do indivíduo, né? Do sujeito. Ele é indivíduo, mas a partir do momento que ele se inscreve nessa formação, nesse saber, né? Ele se torna sujeito. Então, não estou pensando mais no indivíduo, né? Ali no empírico, mas nessa... Como que eu vou... Mas nesse atravessamento ideológico que o sujeito faz, ou está atrelado, né? Nesses discursos que o sujeito está atrelado. Por isso é tão importante a gente pensar esses saberes locais, né? Essas vozes, lembra que no começo eu falei dessas vozes que me antecedem? São essas vozes que me constituem e que me fazem pensar dessa maneira e não daquela. Né? Me fazem ter crenças, né? Diferentes das crenças de outra pessoa, por exemplo. Então, a insurgência decolonial, ou descolonial, né? Cabe-nos, ao longo deste trabalho, e aí eu estou citando já a professora, né? Maria Lu Gomes, mostrar como essas práticas estão relacionadas entre a existência e resistência a partir das epistemologias descoloniais. Por isso escolhemos escrever resistência, existência. Pois, para nós, cada uma dessas proposições não pode ser analisada separadamente. Desculpa, isso é uma fala minha. Dito isso, a insurgência urge, faz com que as pessoas capturem, a partir das bordas fronteiriças, outros imaginários, visões, conhecimentos, pensamentos outras maneiras de ser e existir, de se tornar e viver. Um exemplo dessa prática é a escrita, né, de Glória Zaldúa, que tem um poder de reflexão e mudança, e de nos atravessar e cortar. Ora, para quem está no processo de análise dessa materialidade linguística, né, ali quando o analista do discurso, né, falando da minha área, o analista de discurso está fazendo o seu gesto interpretativo, ele também está se inscrevendo na letra, porque ele vai escolher as palavras, né, ele vai fazer todo esse percurso teórico, buscando os fios epistemológicos necessários para construir o seu pensamento, né? Ora para quem está lendo e é interpelado pelos efeitos de sentido que emergem a partir dessas diferentes histórias, que as compreendemos como paisagens fronteiriças. Isto é, essas paisagens configuram um lugar que arraiga histórias locais e que nos ajudam a exumar memórias veladas. Quer dizer, é o que também Foucault nos ensina, né, a cavar nesses fossos, né?
pensar esses arquivos, esse livro, por exemplo, a obra, né, da Glória Zaldúa, como uma maneira de buscar histórias que não são contempladas pelo centro, né, pela história, por exemplo, hegemônica, né? E eu estou pensando nos livros, né, em toda a literatura mesmo dessa história hegemônica. Então, é como se a gente estivesse fazendo essa escavação, né, arquigenealógica, genealógica, né, do saber e do poder, e em que eu vou observar, né, esse espaço, a partir desse espaço bélico, as formações de verdades, né, de verdades entre aspas, né, que são construídas, que criam, né, saberes sobre o corpo, né, saberes sobre o sexo, sobre o gênero, para tentar fazer essa leitura outra, né, esse gesto interpretativo outro, né, dizer, há outras possibilidades, né? O sujeito não é tão completo como se pensa, né? O sujeito não tem esse controle como ele pensa. Isto é, essas paisagens configuram um lugar que arraiga histórias locais, já falei, desculpa, arquivos que recolhem memórias que estão à espera de ser postas à vista. Então, elas estão ali, mas às vezes, por ser tão familiares, nós não conseguimos apreendê-las. Ou por não termos essa prática de questionar, né, de questionar, a gente passa despercebido. Esse espaço só é possível pelo corte epistemológico descolonial. E aí é a navalha, né, que Glória Zaldúa fala dessa ferida aberta, né? Sempre vai estar ali, porque ela não se cura, né? Ela pode ser cicatrizada, talvez, mas é tudo muito incerto. Mas ela está ali incomodando. Ela sempre vai incomodar. Que nos oferece caminhos para desfazer as estruturas hierárquicas de raça, gênero, heterossexualização e classe, que ainda continuam controlando a vida, o saber, a espiritualidade e o pensamento. E aí eu trago um pouquinho sobre a Maria Lu Gomes, que foi uma socióloga, professora, feminista, ativista argentina, radicada nos Estados Unidos da América, né? Ela foi professora de literatura comparada e estudos femininos da Universidade de Binghamton, na Nova York. Maria estudava e teorizava sobre as variadas formas de resistência, de várias formas de opressão. Assim, é conhecida por sua teoria dos eus múltiplos, seu trabalho com o feminismo e o desenvolvimento de colonização do gênero, que defende que gênero é uma imposição colonial. É muito interessante a escrita da professora Maria Lu Gomes, né, sobretudo esse texto que eu sugeri, é que ela traz, né, ela traz essas noções para pensar o gênero, né, de uma forma muito forte, né, que mexe, né, mexe com a gente, mexe com o nosso saber, mexe com o que sentimos, né? E esse processo também de sentir, né, está atrelado a descolonizar, né, a essa prática de descolonização, o sentir, né, me ver como sujeito, né, me ver como sujeito que pensa, que sente, né,
Então, é muito interessante a escrita dela. Então, ela trata, né, e aí já vou entrar, né, no texto dela, ela trata desse feminismo descolonial. E para falar sobre esse percurso, né, esse curso que ela vem escrevendo, ela está muito arraigado a uma missão civilizatória, né, do cristianismo. Como esse pensamento cristão influenciou, né, esses saberes que foram construídos sobre o gênero, né? Como que esses saberes excluíram a mulher, né, dessa genealogia, né, do ser humano. Então, essa imposição colonial do gênero, né, que ela, como eu disse, está muito arraigada com o pensamento cristão, da conversão, né, de como as mulheres eram vistas, né, e isso vai criando discursos, né, sobre a mulher, sobre o gênero. É interessante a gente pensar, agora, desculpa, eu não vou lembrar o nome do autor, mas Foucault o cita, quando esse autor falando sobre as prostitutas, né? E para a gente pensar também como que esses pensamentos eles vão sendo construídos, né, e aplaudidos pela sociedade, e isso nos alcança até hoje. Então, a prostituta ela estava muito atrelada às características visíveis. Então, diziam, a prostituta ela sempre tem o cabelo longo, a prostituta ela tem a testa assim, a prostituta ela sempre ri alto, né? E se a gente pensar um pouquinho, refletir sobre esses saberes, alguns deles ainda reverberam na nossa sociedade, né? Então, o processo de descolonizar esse gênero é a gente fazer o contrário, né? A gente trazer, por exemplo, a gente pensar nas pombagiras do candomblé, por exemplo. Né? Seria uma maneira de adentrarmos, né? De construirmos essa epistemologia outra. Né? Tentar desconstruir, né, essas dicotomias, né, em que sempre há algo positivo e algo negativo. Mas, e a partir disso, construir essa outra maneira de existência. Né? Bem, ver o que está escondido de nossas compreensões sobre raça e gênero e sobre as relações de cada qual à sexualidade normativa. A modernidade organiza o mundo ontologicamente em termos de categorias homogêneas, atômicas e separáveis. E eu trago para reflexão, por exemplo, o sujeito cartesiano. Para nós, da análise de discurso, o sujeito ele é sempre incompleto. O sujeito ele não tem controle naquilo que ele diz. Aliás, o sujeito não tem controle nos efeitos de sentido daquilo que ele diz. Ele tem essa ilusão que o que ele está falando, o seu interlocutor, a mensagem que ele está passando para o seu interlocutor, é da mesma forma que foi pensada, previamente. Né? Então, essa completude do sujeito, ela deve ser desestruturalizada. Né?
esse pensamento descolonial, ele vem para inquietar, né, esses saberes homogêneos, né, todos somos iguais. Então, é uma maneira de ir de encontro, né, com essas dualidades, né, que nos separam a todo momento. E aí, por exemplo, nós podemos pensar, quando eu proponho, né, esse dualismo, né, estou pensando a partir da sociedade hegemônica de mulher, homem, macho, fêmea, né? E se eu pensar a partir dessa ideia, eu não contemplo, por exemplo, os gays, as transexuais, por exemplo, porque eu vou ficar muito preso nessa questão de homem, mulher, né, dessas características que já estão enraizadas, né, e que não alcançam esse outro sujeito. Se mulher e negro são termos, isso já é a Lugones. Se mulher e negro são termos para categorias homogêneas, atomizadas e separáveis, então sua intersecção mostra-nos a ausência das mulheres negras, e não sua presença. A mulher negra, a mulher de cor, nem é pensada, né? Uma das propostas de Glória Anzaldúa para pensar, para publicar um livro que foi lançado em 81, está em torno dessa questão de não se sentir contemplada na fala das mulheres, né? Falando do movimento feminista. Então, ela não se via, né, contemplada como mulher ticana, mulher de cor. Então, ela não se via contemplada como mulher de cor, imagina como mulher de cor ticana lésbica. Então, a mulher negra, a mulher lésbica, ela é preterida não só uma vez, né? Se a gente pensar como eu estou demonstrando aqui. Quero enfatizar que a lógica categorial dicotômica e hierárquica, né? Então sempre esse processo hierárquico, né? Da mulher, do homem, da fêmea, macho, né? Sempre há uma hierarquização nesse processo. É central para o pensamento capitalista e colonial, moderno sobre raça, gênero e sexualidade. Isso me permite buscar organizações sociais nas quais pessoas têm resistido à modernidade capitalista e estão em tensão com esta lógica. E aí, mais uma vez eu cito, né, Michel Foucault. Onde há poder, há resistência. Não há mais volta, né? Hoje, os movimentos feministas, nós, né, gays, não há mais retorno. Nós temos a nossa força, nós temos agora a nossa voz, nós falamos, nós resistimos, né? Por mais que há essa luta, né, ideológica, mas não há volta, porque nós estamos aqui para resistir, e esse espaço, nesse momento agora, né, só é possível, né, devido a essas lutas, né, devido à resistência, à negação desse pensamento modernista capitalista que é formado a partir de um pensamento de ordem, né, de progresso, de que todos somos iguais, que estamos numa mesma posição, né?
Gente, eu coloquei eu, é porque eu copiei e colei, tá? Mas é a Lugones que está falando. Eu compreendo a hierarquia dicotômica entre humano e não humano como a dicotomia central da modernidade colonial. E esse humano, né, a partir desse pensamento cartesiano, ele está em relação com o homem, né, humano-homem. Depois que a mulher foi, né, pensada. Começando com a colonização das Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica hierárquica entre humano e não humano foi imposta sobre os colonizados a serviço do homem ocidental. E aqui a gente pode pensar a questão dos indígenas, né, no Brasil, quando da chegada dos colonos, né? A prática da Igreja Católica de fazer com que esses indígenas aprendessem a língua portuguesa, né? De uma maneira, né? Estava impondo, né? Você não fala mais a sua língua e fale a minha, né? E em relação à religião. E a Glória Zaldúa, a pesquisadora Romão até falou sobre essa questão desse controle da língua, né? A Zaldúa traz uma experiência que ela teve com a dentista. Ela faz essa alusão, né, desse controle. Primeiro, ela relata essa experiência que ela teve com a dentista, além de um processo, a dentista fala para ela, controle sua língua. E a Zaldúa remete a uma outra experiência na escola, né? Onde a professora lhe diz, acho que ela tentou falar, ela conversou com uma coleguinha, perguntando como que pronunciava o nome da professora, em espanhol, né? A Glória Zaldúa usou o espanhol para comunicar com essa colega. E a professora ouviu. E ao mesmo tempo, né, que ela ouviu e logo disse para a Zaldúa, se você quiser falar a sua língua, né, vá para o seu país. Aqui você tem que falar americano. Aqui é o inglês. Então, a gente pode perceber essa imposição, né, da língua diante do outro, né, diante do imigrante. Essa distinção tornou-se a marca do humano e a marca da civilização. Quer dizer, se você fala português, né, nós vamos civilizar os indígenas, né? Ou os mexicanos, os ticanos, os indígenas. Então, para você ser civilizado, você tem que aprender algumas atitudes, algumas práticas. Senão você não é civilizado. Então, só os civilizados são homens ou mulheres. Os povos indígenas das Américas e os africanos, os escravizados, as escravizadas, eram classificadas como espécies não humanas, como animais incontrolavelmente sexuais e selvagens. E aqui eu posso citar as religiões, né, afro, a Umbanda, o Candomblé, que para muitos, né, para essa sociedade hegemônica, ela é considerada como seita. Elas são consideradas como seitas. Então, elas não entram nesse rol, né, de religiões que o Brasil, né, que essa sociedade brasileira hegemônica está considerando como religião. Pois elas consideram como seitas. Né? A mesma questão, né, essa reflexão que Lugones nos traz,
de perceber, né, esses sujeitos, né, os africanos, escravizados, como não humanas, como animais, né, que não têm controle dos seus corpos, né, que falam uma linguagem super diferente da minha. Né. Por isso, eles não possuem, eles não têm as mesmas práticas, logo, eles são selvagens. O homem europeu, burguês, colonial moderno, tornou-se um sujeito, agente, apto a decidir para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como seu complemento, mas como alguém que reproduzia raça e capital por meio de sua pureza, né, sexual, sua passividade, e por estar atada ao lar a serviço do homem branco, europeu, burguês. A imposição dessas categorias dicotômicas ficou entretecida com a historicidade das relações, incluindo as relações íntimas. Neste trabalho, né, do Lugones, quero imaginar como pensar sobre interações íntimas e cotidianas que resistem à diferença colonial. Quando penso em intimidade aqui, não estou pensando exclusivamente nem principalmente sobre relações sexuais. Estou pensando na vida social entretecida entre pessoas que não estão atuando como representativas ou autoridades. Um caso interessante também para a gente pensar quando Foucault está fazendo a genealogia do corpo, né? Ele trata da questão do eros, né? Do amor, e do amor que a gente não pode pensar como homossexual, mas que acontecia, né, entre os homens, né? Hoje, né, a gente entende dessa maneira, né, por volta lá da década de 50, que a gente vai ter essa noção da homossexualidade, né, como a gente está entendendo agora. E as mulheres, elas eram procriadoras, né? Então, eu tinha um relacionamento com um homem, né, sexual, né, uma intimidade, mas a mulher era vista, né, como geradora, né, do filho, e fazendo uma crítica. Não, depois eu comento. Estou pensando na vida social entretecida entre pessoas que não estão atuando como representativas ou autoridades, né? E aí ela traz essa questão da missão civilizatória, né, que está bem arraigada nessa questão, nesse pensamento cristão, né, do cristianismo mesmo, né, conversão ao cristianismo. A missão civilizatória colonial era a máscara eufemística do acesso brutal aos corpos das pessoas através de uma exploração inimaginável, violação sexual, controle da reprodução e terror sistemático. Por exemplo, alimentando cachorros com pessoas vivas e fazendo algibeiras de chapéus, de vaginas de mulheres indígenas brutalmente assassinadas. A missão civilizatória usou a dicotomia hierárquica de gênero como avaliação, mesmo que o objetivo do juízo normativo não fosse alcançar a generalização dicotomizada dos colonizados, né, das colonizadas. Tornar as colonizadas em seres humanos não era uma meta colonial. Então, havia sempre esse pensamento de submissão das mulheres, né? E foi uma das questões que fez com que Glória Zaldúa decidisse sair de sua casa. Não era algo que acontecia.
em sua família, né, da mulher sábia. E ela era muito criticada, porque ela passava muito tempo com a escrita. Então, a mãe, a avó sempre dizia, minha filha, você tem que conhecer, tem que casar, conhecer um homem bom, você tem que casar, gerar muitos filhos, construir uma família, né, viver somente para a sua família. E ela, de uma maneira rebelde, ela vai de encontro, né, com esses saberes, ela até a relação com a família fica um pouco estremecida, sobretudo com as mulheres, né? Fica um pouco estremecida, mas Glória Zaldúa, depois, ela tenta, né, compartilhar esses saberes, né, essas transformações, e ela retorna depois à casa, né, por um momento ela fica longe, depois ela retorna à sua vida, porque ela vai estudar, ela decide estudar, e não vestir, né, não usar a cela que essa sociedade, a sociedade ali, né, mexicana, queria colocar em suas costas. Então, tornar os colonizados em seres humanos não era uma meta colonial. A dificuldade de imaginar isso como meta pode ser vista nitidamente quando percebemos que a transformação das colonizadas em homens e mulheres, né, teria sido uma transformação não em identidade, mas em natureza. E colocar os colonizados contra si próprios estava incluído nesse repertório de justificações dos abusos da missão civilizatória. Esse controle, né, desses sujeitos da margem. A confissão cristã, o pecado e a divisão maniqueísta entre o bem e o mal serviam para marcar a sexualidade feminina como maligna, uma vez que as mulheres colonizadas eram figuradas em relação a Satanás, às vezes como possuídas, né, por Satanás. Vide as bruxas, né? Então, até muito forte esse pensamento cristão de Adão e Eva, né? A gente pode também trazer para as nossas reflexões. E então essa colonização, né, essa missão civilizatória, ela está também articulada com essa colonialidade do ser. Ao mesmo tempo que ele é visível, ele é invisível. Glória Zaldúa diz, eu não sou branco o suficiente para ser branca, eu não sou preto o suficiente para ser preta. E já demonstrando também esse entre-lugar, né, que ela sempre relata. Mas isso, né, essas características que são visíveis, né, elas também elas vão estar atreladas a saberes, né, dicotômicos, em que eu incluo e eu excluo. E aí eu trago essa reflexão de Mignolo, né, do Mignolo. Então, Mignolo relaciona ser e língua, linguagem. Mignolo aborda o locus da colonialidade do ser como o ser colonizado, o qual emerge quando poder e pensamento se tornam práticas de exclusão. O ser colonizado é produto da modernidade, colonialidade em sua íntima relação com a colonialidade do poder, com a colonialidade do saber e com a própria colonialidade do ser. Então, essa colonialidade do ser se refere não só a um acontecimento de violência originária, mas também pelo desenrolar da história moderna, nos termos de uma lógica da colonialidade. Em outras palavras,
considera que o ser representa para a história e a tradição o mesmo que a colonialidade do ser representa para a colonialidade do poder e para a diferença colonial. Então, essa colonialidade do ser é responsável pela construção do corpo ticano indígena, né? Então, por exemplo, no ensaio da Glória Isadora, que se chama La Prieta, a avó e a mãe diziam, né? Não fique muito tempo no sol, você vai ficar muito escura. Não se suja, não fique muito sujo, porque eles vão pensar que você é uma mexicana porca. Né? Então, são estereótipos, né? São todo esse saber, esses discursos que são atrelados ao corpo ticano, que o sujeito tenta se afastar, né, para não sofrer. Através de um modelo anatômico existente que se vincula a um processo de objetivação racista, o qual algumas vezes é confundido com identificação pessoal, esquecendo-se que há um modelo hegemônico que estabelece as características mais aceitas socialmente, né? O nariz mais fino, né? Um corpo mais magro, né? Mas sempre essa incompletude, né? Sempre essa ilusão, né, de alcançar esse corpo, né? Esse sujeito que tanto a sociedade valoriza, né? A sociedade hegemônica. Desse modo, a colonialidade do ser sugere que o ser é contrário à própria existência do sujeito. Numa das falas das comunicações, uma pesquisadora trouxe o livro, trouxe a personagem Macabeia, né, da Clarice Lispector. E a Macabeia faz o questionamento. Eu sou gente, né, porque o namorado dela conversando com ela, e o namorado diz que ela é gente. E ela fala, como assim eu sou gente? Gente? Eu sou gente? Não estou acostumado com essa ideia. Então, é esse processo, né, da colonialidade do ser. Tá. Então, para a gente pensar essa teorização, né, teorizando a resistência, descolonializando o gênero. Então, a proposta da Lugones é: para descolonizar o gênero, é preciso uma praxe. Uma prática, ao mesmo tempo que eu estou pensando a teoria, mas essa teoria tem que me atravessar. Ela tem que repercutir na minha prática do dia a dia, né? Ela tem que fazer com que meu pensamento, de alguma maneira, desconstrua os saberes, né, mais reflexivos, né, desconstrua esses saberes dicotômicos, que eu tenha práticas mais críticas daquilo que eu estou percebendo no mundo. É decretar uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial, e capitalista heterossexualizada, visando uma transformação vivida do social. Como tal, a descolonização do gênero localiza quem teoriza em meio às pessoas, em uma compreensão histórica, subjetiva da relação oprimir, né, tem um traço aí, não sei por que só isso, resistir, né, oprimir e resistir, que eles estão lado a lado. Né, estão ali nesse processo de conexão, né? Oprimir e resistir. Na intersecção de sistemas complexos de opressão. Então, pensando a colonialidade do gênero,
permite-nos compreender a opressão como uma interação complexa de sistemas econômicos racializantes e engendrados, na qual cada pessoa no encontro colonial pode ser vista como um ser vivo histórico plenamente caracterizado. Como tal, quero compreender aquela que resiste como oprimida pela construção colonizadora do locus fraturado. E aí eu trago uma noção, né, de Glória Aldur, mita e mita, né, que é essa metade. Esse processo, essa noção, né, essa noção de mita e mita, ela é como eu quero pensar com vocês para a gente apreender esse processo de descolonizar, né? É impossível eu adentrar nesse processo sem pensar as práticas colonializantes. Desculpa. Então, a partir desse pensamento colonizador, é que eu vou optar, né, para fazer uma leitura descolonial. Então, eu tenho que entender esses saberes que são construídos ao longo da história para aventar e apreender, né, essa proposta de descolonizar esses pensamentos descoloniais. Então, é essa ponte que Glória Aldur tanto usa. São dois lugares. Vamos pensar na fronteira, né? Então, eu tenho Estados Unidos e México, mas outro lugar emerge. Essa fricção que acontece, né? Vai fazer com que um outro espaço seja criado, seja construído. Então, nós temos, pensando, né, o heterossexual, nós temos essas outras possibilidades dentro dessa genealogia da orientação sexual, por exemplo. Né? Essas possibilidades. Então, Zaldúa utiliza, da analogia do hieros gamos, a união dentro de qualidades opostas, né? Para demonstrar sua heterogeneidade. Ela é a mita e mita, metade, considerada como anormal, com poderes sobrenaturais. E aí eu trago o hierogamos, né, que na cultura hinduísta é compreendido como a união sexual entre deuses. Por exemplo, a união de Shiva com Parvati, né, em que Shiva é masculino e representa as forças opostas da criação e destruição, e Parvati, símbolo do feminino. A partir dessa união sexual, forma o ser andrógeno conhecido como Ardhanarishvara. Bem, gente, e aí meu tempo está acabando e eu gostaria de muito ouvir vocês. Desculpa, acho que falei muito. E aí eu trago a questão do orixá Oxumaré, né? Oxumaré, que há um Itã, né? Há uma história que diz que Oxumaré é ao mesmo tempo macho e fêmea. Só para trazer esses saberes, né?
que são construídos, né, e que eu quero, de alguma maneira, valorizá-los, né? E a partir disso, eu penso, eu reflito sobre esse terceiro lugar, né? Esse outro lugar, né? Esse entre lugar, né? Que está diante do outro, né? E que emerge. Mas posso falar? Aqui. Há algo de instigante em relação ao ser homem e mulher ao mesmo tempo, ou ter uma passagem livre para dois mundos, não é mesmo? Parece que a natureza humana é limitada e que não pode evoluir para algo melhor quando da recusa da compreensão de tais pensamentos. Mas eu, Glória Zaldúa diz, sou duas em um só corpo, homem e mulher. Então ela quebra, né, com essa expectativa, né, da dualidade. Ela quebra. Vocês me colocam tags, né? Você diz que eu sou mexicana, norte-americana, indígena, ticana. Sim, eu sou, mas eu sou tudo isso. Então ela quebra essa expectativa, né? É muito legal. Ela fala. Aí ela fala da questão dessa ferida, né? Dessa ferida, que é a colonização, né? Esse pensamento colonial, essa ferida que Glória Zaldúa trata, né? Em sua escrita. E ó, como já falado, eu estou citando minha tese, uma das metáforas mais importantes de Glória Zaldúa em Borderlands é a herida aberta, a fissura violenta que marca a fronteira. Sobretudo o poder colonial que é imposto e ferozmente vigiado entre o México e os Estados Unidos da América. Essa ferida aberta, originalmente cortada, rasgada pelo ato de marcar a fronteira, é onde o terceiro mundo se irrita com o primeiro e sangra. E antes que uma crosta se forme, ela causa hemorragia novamente. A força vital de dois mundos em fusão forma um terceiro país, uma cultura de fronteira. Eu lembro muito das poesias da Romão. Eu sei que ela está na sala. Esse sangue, essa ferida. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham coisas para falar. Agora eu abro esse espaço para ouvir vocês. Muito, muito obrigado, tá? Gente, ninguém vai falar nada. Por favor. Agatha, Eliana, Ju. Ô, Glória. Alguma consideração? A gente estava aqui. Juliana, você quer falar? Não, pode seguir, Agatha, depois eu falo, tranquilo. Tá. Ô, João, quando eu e a Aline a gente estava discutindo aqui, porque quando a Zaldo ela fala de metá, né? A Aline ela falou assim: então ela é não binária. E aí eu gostaria que você falasse a respeito um pouco sobre isso, né? Porque a minha interpretação é de que ela também não se encaixaria na questão do não binarismo. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente, por favor? Sim. Então, eu acho, fica um pouco complicado a gente demarcar muito esse espaço, entendeu?
Mas talvez esse não binarismo, né? Ela dizia que era lésbica, né? Mas talvez esse não binarismo, talvez hoje ela poderia dizer isso, né? Talvez hoje, não sei, não sei se eu posso dizer, demarcar demais esse local. Mas o não binarismo ele provoca isso, né? Essa é uma expectativa que você tem do sujeito de demarcar um espaço e de repente não marca. Marca e não marca, entendeu? Fica nesse entre lugar, né? Fica nesse espaço, nesse lugar que não é lugar, mas que é lugar, mas não dá conta, né, de ser materializado, talvez, assim, de uma resposta. Então, eu pensaria que Glória Anzaldúa, eu acho que ela diria, gente, eu sou isso, eu sou... Como ela, né, falava, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou tudo isso. Entendeu? Eu não sei se eu respondo, eu não sei se eu consigo responder. Juliana, Eliana, quem conhece, gente, a escrita, me ajudem aí, por favor. Então, eu ia até comentar sobre a questão do locus fraturado, né, que a Lugones fala, né, e a gente pode até fazer um paralelo com Nepântala de Anzaldúa, né, eu acho que esse locus fraturado tem bastante a ver com essas fendas, rachaduras, né, que Anzaldúa fala desse local, como você falou, local não local, né, de Nepântala, né. Mas, assim, com relação à pergunta da Agatha, eu concordo com o João. Eu acho difícil, né, falar. Mas eu acho também que ela é bem interessante porque a Anzaldúa, ela se colocava muito contra rótulos, né? E eu acho até que esse não binarismo acaba se tornando um rótulo, né? Então, se você para pensar, né, talvez ela não fosse abraçar, digamos assim, nenhum rótulo específico, né, como ela gostava de colocar, né, que ela era, né, muitas ao mesmo tempo, né, então o que eu acho interessante na Anzaldúa é justamente essa questão de não é isso ou aquilo, ela é isso e aquilo, por mais que seja possa parecer contraditório, né, então também acredito que ela fosse, talvez hoje em dia, até também se colocar como não binária, por que não, né? Eu acho que é bem possível mesmo, né? Mas eu acredito que na época ela não tenha ainda utilizado, né, esses termos, né, que 15 anos atrás ainda não era, né, tão discutido. E ela até usa a palavra queer, mas de uma maneira também totalmente diferente. Né? O queer, ele abraça esses sujeitos infames, esses sujeitos da margem. Gays, lésbicas, negros, imigrantes, né? Ela tem uma visão bem ampla também, por exemplo, como a Thaisi sugere, né, a leitura. Até o queer também ele é bem, bem vasto. Não dá para colocar numa caixinha e... Simone, no sentido original do queer, me parece, gostaria de falar? Não, eu a princípio eu pensei isso, né? Que talvez dentro do que nós temos hoje, porque a gente tem que ter um cuidado, né? De classificar o que não está classificado, se ela não. Mas aí eu fico pensando, dentro das categorias e das possibilidades que a gente tem hoje, eu fiquei pensando que, primeiro, a mim parece que ela usa queer no texto, mas naquele sentido original mesmo, de o estranho, o esquisito, né? E não nesse sentido que acontece pós-teoria queer, de tentar apropriar, né? Eu fiquei pensando que eu acho que alien mesmo, né? isso nem o uso daquela parte queer não é para... Exato, não é para se classificar, sabe? Não é uma questão identitária, falar, olha, eu sou esquisita mesmo, mas que vocês não compreendem, né?
Mas não sei, eu acho que eu concordo mais com essa interpretação mesmo, que não dá para a gente tentar categorizar dentro do que a gente tem hoje. Obrigado. Eu também penso muito nessa ideia como sendo mais um processo assim de uma desconstrução tamanha, talvez a busca por uma reconceitualização, recuperação de experiências que foram emudecidas, né, pela tradição cultural dominante. Acho que mais nesse sentido de desconstrução, né? Não há um lugar específico dentro de categorias, né, de conceitos. Isso mesmo, obrigado. Alguém mais gostaria de comentar? Eu posso fazer uma pergunta, mais Claro. pergunta básica, barra comentário. Eu gosto bastante, eu também estou trabalhando bastante com essa relação da Lugones com o pensamento da Anzaldúa, e uma das coisas que eu venho pensando bastante é na ideia desse rasgo, né, como você trouxe, como o próprio locus fraturado, né, que a Juliana também comentou e tal. E eu fico pensando como que a gente pode ler, né, as Borderlands no sentido dessa fratura mesmo, né, junto com essa relação da Lugones, tanto no campo, né, eu acho que talvez no campo maior a gente consegue ver melhor a ideia das Borderlands, quando ela coloca ali que uma fronteira se arrasta na outra e rasga. Acho que é muito um locus fraturado, a gente consegue, é uma imagem de locus fraturado, né? Ela consegue colocar em imagem isso. Mas eu fico pensando também na questão mais no sentido de sujeitos também, né? Porque às vezes a gente tende a generalizar um pouco a ideia de Borderlands e pensar como que esse locus fraturado funciona na vida, na existência desses sujeitos ali na fronteira, nesse rasgo contínuo, né? Então, não sei como pensar isso, assim, mas levantar esse questionamento. Sim, pensando, né, essas histórias locais, né, essa enunciação, né, que está emergindo nesse lugar fronteiriço, né, não pensando só essa fronteira, né, entre Estados Unidos e México, por exemplo, ou Brasil, Paraguai, Bolívia, sei lá, mas pensar essas outras fronteiras, né? Por exemplo, em relação a essa heterossexualização, né, social que nos afeta, né, de algum modo, é importante mesmo, Thais, refletir sobre essas questões. Porque, às vezes, a gente precisa, né, parece que a gente precisa ver, né, parece que é mais fácil de aprender. Porque há um momento que a gente está fazendo elucubrações, a gente está refletindo. Mas há esse sujeito, né, da completude, ele nos afeta tanto que nós precisamos parece que precisamos materializar esse pensamento, né? A Simone gostaria de falar. Eu vou abrir a câmera porque eu acho estranho ficar conversando com a bolinha, né, gente? É terrível. João, eu não sei se caberia aqui essa colocação, e aí você pode, né, conduzir. Mas eu queria muito ouvir você sobre a viabilidade do objeto de pesquisa que eu proponho. Eu perdi o prazo, não consegui mandar o trabalho. Eu queria muito ouvir vocês, porque eu estou aqui no norte de Minas, isolado, porque assim, a gente não tem nenhum grupo de estudos, nada aqui, então eu estou meio isolado. Eu estou fazendo doutorado em desenvolvimento social, e na minha tese eu tento desenvolver uma teoria crítica do direito a partir das margens. Eu trabalho com grupos, coletivos e movimentos LGBTQIA+, aqui da cidade, né, a partir das narrativas deles, tentando pensar uma teoria crítica, sobretudo, as noções e percepções de igualdade, dignidade e direitos a partir das margens. E isso porque
a mim parece que a interpretação dada pelo direito continua funcionando mais como tecnologia de gênero do que, sabe, fica reforçando, né, essas dicotomias. E aí, depois de década estudando na perspectiva das ciências jurídicas, e eu, em 2014, eu conheci os estudos, né, dos textos da Anzaldu, eu comecei a pensar nisso. Bom, e se eu pensar nesses institutos enquanto categorias, ouvindo quem está nas margens, né? Seria possível essa teoria crítica, né, do direito a partir dessa fronteira? Só que aí, não sei, quando você falou assim, pensou em outras fronteiras, aí eu penso nisso, como se eu estivesse me situando numa fronteira epistemológica, né? Eu saio das ciências jurídicas e vou pensar numa construção de uma epistemologia ouvindo esse sujeito subalterno, né? Que não participou dessa construção desses institutos jurídicos, não participou dessa construção discursiva, né? Ajudaria bastante te ouvir um pouco a respeito. Se você acha isso, não tem nada a ver, viável, não? Seria Claro bem que bacana. tem, não, claro que tem. Eu acho que você pode, sim, pensar a partir dessas vozes, né, desses sujeitos, até pensar a colonialidade do ser, né? Porque esses sujeitos, saberes foram construídos, né, sobre esses sujeitos, aí eu acho que você poderia iniciar, não para aplaudir tudo que você lê, tá, sobre Michel Foucault, mas para pensar a questão do arquivo, né? Como que esses saberes foram produzidos, em qual momento, que ao mesmo tempo você tendo essa visão, tendo essa compreensão desse saber, dessa genealogia mesmo, tá? Para você fazer para você fazer essa crítica descolonial, entendeu? E você vai fazer entrevistas. Deixa eu ver se eu entendi. A gente está definindo ainda. Tá. A pandemia complicou, atrasou tudo. A princípio, seriam realizadas reuniões de grupos mesmo, né, para a gente ver como que seria o debate coletivo, né, em que seriam discutidas esses institutos, a partir de algumas decisões, como da união afetiva, doação de sangue, criminalização, e aí nessas discussões tentar captar qual é a percepção, né? Parece ter uma questão de tempo aqui, né, gente? A gente já deveria ter, mas tudo bem, pode falar. Não, mas é basicamente isso. Não seriam entrevistas, nada. Seriam essas discussões mesmo, onde eu apresentaria a ideia e deixaria ouvir. Sim. Técnica, ainda estou definindo, né? Sim. Pensar isso. Será que dá? Qual que é a compreensão das ciências jurídicas sobre isso, né? Qual é a compreensão deles, né? Ou delas? Isso. Então, esse espaço bélico, ele vai emergir em algum momento na fala. Entendeu? Ele vai emergir. Então, vai haver essa resistência, né, do próprio existir do sujeito, que não se sente contemplado nesse saber jurídico, por exemplo, né? Pela análise de discurso, eu não sei se você usa essa metodologia, essa abordagem, mas a gente vai na materialidade linguística, né, no vocábulo mesmo, nas frases, né, nas palavras, e aí a gente vai rastreando, né, esse processo de luta para fazer essa crítica. Eu acho assim, Simone, a gente pode conversar depois. Eu tenho que entender também de qual abordagem você está falando, né? Para a gente poder pensar, porque os fios teóricos eles vão sendo construídos, entendeu? Eles vão sendo construídos. Então, eu acho que você precisa fazer uma genealogia desses saberes, né? Que estão falando sobre esses determinados sujeitos, né?
E como que você vai aprender, rastrear, né, pesquisar a partir dessa materialidade linguística, né, dessa entrevista, e aí você vai desestabilizando esses saberes, entendeu? Isso vai emergir. E aí você vai trazendo os fios teóricos que você necessita, né? Pensando numa abordagem transdisciplinar, porque quando a gente usa Glória Zaldúa, por exemplo, é um pensamento muito transdisciplinar. Por exemplo, Foucault e Anzaldúa falam de sujeitos diferentes, mas as aproximações. É um sujeito incompleto, né? É um sujeito que está buscando, né, essa completude, né? E aí eles destroem esse sujeito cartesiano, né? Então, as aproximações, né, você consegue fazer com que algumas noções de Anzaldúa, Michel Foucault, Derrida, falem, mas há os distanciamentos. Então, você não vai aplaudir tudo, entendeu? E aí, a gente, eu acho que é importante também a gente trazer os nossos autores, né, regionais. Os autores que têm fomentado perspectivas outras, descoloniais, né, para falar com o nosso corpus. E aí eu já também falo do corpus como o corpus do recorte, né, do arquivo, e bem como a Simone escrevendo, né, nessa leitura, nessa escrita, nessa letra, né? Mas, Simone, eu acho que a gente pode conversar mais, tá? Eu vou encerrar porque a gente já passou do horário. Espero, Simone, que eu tenha contribuído. Espero que eu tenha contribuído Muito, também muito com os obrigada, colegas. De nada. Muito obrigado. Foi uma ótima noite. A lista, gente, não vai dar tempo de eu passar. Não tem problema. Vou colocar a presença para todos. Nós vamos colocar a presença para todos. O importante é que a gente teve esse momento de reflexão, vocês aí pacientemente me ouviram. Desculpa se eu falei bastante, mas tenho certeza que amanhã a gente vai poder, né, refletir sobre outras questões. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até amanhã. Lembrando, amanhã de manhã, pessoal, começa às 8, né, horário de Brasília, e para quem é de Mato Grosso do Sul, às 7. Tchau, tchau. Até mais.